Você, por favor, já vai contribuindo. Pegue aí a sua Bíblia. Ligue aí a sua Bíblia, ou abra a sua Bíblia no Novo Testamento, no Evangelho de João, no capítulo de número 20. João, capítulo de número 20. Evangelho de João, capítulo 20. É um capítulo que eu gosto muito. E esses dias atrás eu estava em viagem e eu estava lendo e meditando nesse capítulo. O Senhor me trouxe algumas coisas novas que eu quero partilhar com vocês hoje aqui. João capítulo 20. Eu não sei se eu já falei isso para vocês, mas se eu falei, vale a pena falar de novo, né? Coisa boa a gente pode ouvir quantas vezes forem necessárias, tá bom? Esse capítulo 20 é um capítulo de restaurações. Então, se você não escreveu, aponte aí na Bíblia ou no telemóvel, escreva assim, capítulo de restaurações. Nesse capítulo 20, Jesus vai restaurar. Ele vai restaurar os seus discípulos. O que Jesus vai fazer aqui no capítulo 20, gente? Restaurar. Ele vai restaurar os discípulos. Então, toque em alguém e fala assim, ó, Jesus vai restaurar os discípulos. Por que ele vai restaurar os discípulos? Porque os discípulos ficaram escandalizados com a morte de Jesus. Não foi fácil para eles encarar aquele momento, aquele sentimento, aquela situação. Então, devido todo o sentimento que eles estavam a carregar no coração, como eu disse, eles estavam escandalizados com a morte de Jesus, foi cada um para um lado, cada um para uma direção. Um grupo ficou numa casa, você vai ver, uma mulher foi para um lado, outro discípulo foi para outro lado, e o coração deles, o sentimento deles era de muita tristeza. Eles estavam assim meio que se sentindo sem direção. O que eu vou fazer da minha vida? Para onde eu vou? O que vai ser de nós agora? Era mais ou menos assim, eles estão olhando para o túmulo, olhando para a pedra lá no túmulo, e estão pensando assim, é aqui que acaba tudo, a história termina aqui? Então eu andei com ele, eu vi aqueles milagres, aquelas coisas, e vai acabar aqui? Vai acabar no túmulo, no sepulcro, no cemitério? Ou seja, então, os discípulos estavam muito atordoados. Os discípulos estavam, olha aqui para mim, os discípulos estavam muito tristes, muito desanimados, atordoados, sem direção. Então, quando Jesus ressuscita no domingo de manhã, o papel que ele vai assumir, a primeira coisa que ele vai fazer, preste bem atenção, ele vai ressuscitar no domingo de manhã, e a primeira coisa que ele vai fazer, ele vai atrás dos seus discípulos. Ele vai atrás daqueles homens e daquelas mulheres que andaram com ele durante os seus 3 anos de ministério na terra. Olha como que é interessante, veja, que aqueles homens abriram mão da vida, abriram mão de sonhos, abriram mão de carreira, de trabalho, eles abriram mão de muitas coisas para seguir a Jesus e para viver o reino de Deus. E aí, Jesus morreu, o sentimento é de que acabou e terminou. Mas quando Jesus ressuscita, ele faz questão de ir ao encontro desses discípulos. Porque quando Jesus vai ao encontro dos discípulos, a mensagem que ele vai trazer para os discípulos, qual é? Diga aí, qual é, bispo? Todo mundo diga assim, qual é, bispo? A mensagem que Jesus vai trazer para eles é o seguinte: a decisão que vocês tomaram não foi em vão. Não foi em vão. Essa é a mensagem que Jesus vai trazer para eles. A mensagem que Jesus vai trazer para eles é a mensagem do tipo assim, não, a decisão que vocês tomaram foi a melhor decisão da vida de vocês. Então você já percebeu que tem hora que o inimigo começa a querer atacar a nossa mente, dizer que foi em vão você ter seguido a Jesus, foi em vão você ter abraçado a fé, que é em vão você começar a buscar a Deus? Isso aí é um engano, porque Jesus, ele sempre honra aquele que busca ele com todo o coração. Sempre tem uma resposta para quem clama. Vamos lá. Sempre há uma resposta para quem clama. Sempre vai ter uma porta aberta para quem bate.
sempre vai ter uma resposta para aquele que busca e clama pelo nome do Senhor. Então agora esse capítulo 20 é Jesus vindo na direção dos discípulos para mostrar isso para eles. Não foi em vão, não foi em vão. Então se tem alguém do teu lado, toque nele e diga assim: não foi em vão a sua decisão de servir, de amar e de honrar Jesus. Não foi em vão, não foi em vão, não foi em vão. Talvez a tua mamãe, o teu papai serviu a Deus tantos anos, e aí você fica pensando, será que valeu a pena? Valeu a pena. Talvez ele já está com o Senhor, talvez ela já partiu, já está com o Senhor. Eu quero te dizer, valeu a pena, não foi em vão. Não foi em vão os passos daquela mulher de fé, não foi em vão os passos daquele homem de fé. E agora Jesus ressuscita e ele vai atrás dos seus discípulos. Diga assim: Jesus vai atrás dos seus discípulos. E nós temos que entender uma coisa. Nós temos que entender, olha aqui, que isso é muito importante. Nós temos que entender sobre uma questão cultural. Diga assim: cultural. Nos nossos dias, existe a cultura do descartável. O que é o descartável? Usou e depois, você faz o que depois que usa? Joga fora. Vamos lá, IBR. Eu acho que eu vim na igreja certa, hein? Vamos lá. Qual que é a cultura do descartável? Usou? Lenço descartável, eu usei. Vai, me ajuda aí. Eu usei, vou jogar fora, deitar fora, tá bom? Dependendo aí o seu tempo que você está em Portugal, vai deitar fora, vai jogar fora. Esse é o descartável. Quando Jesus vai atrás desses discípulos, o que Jesus está falando para eles? Vocês não são descartáveis. Eu usei vocês. Não usei não no sentido de usar ruim, mas eu enchi vocês com a minha presença. Tenho um plano na vida de vocês. Vocês foram meus instrumentos no passado, e não é por causa de uma crise que eu vou descartar e jogar vocês fora. Para lá, seus incrédulos. Não. Quando Jesus vai atrás deles, Jesus está mostrando algo muito importante. Diga assim comigo: no reino de Deus, não tem descartável. No reino de Deus existe o reciclável. O que é o reciclável? Diga aí, bispo. O que é o reciclável? É mais ou menos assim: é você ir lá no lixo, pegar aquela coisa que já foi útil e que agora não é mais. Pegar aquela coisa que já teve utilidade, mas que agora não tem mais. E aí o reciclável, ele dá um novo destino. Ele dá um novo propósito. Dá uma nova utilidade. Então o reciclável vai pegar esse papel que eu joguei aqui no chão, e esse papel vai ser restaurado, reciclado, e ele vai poder ser utilizado mais uma vez. Vai ter uma nova utilidade. Então quando Jesus vai restaurar os discípulos, é como se ele estivesse dizendo assim: olha, a fé de vocês foi quase no lixo, vocês estão quase esquecidos aí, mas eu vou restaurar vocês, eu vou reciclar vocês, e vou dar uma nova utilidade para a vossa vida. Então eu estou falando para alguém aqui, talvez você já serviu a Deus, você já esteve comprometido com as coisas de Deus. Você não é descartável não. Jesus tem plano, tem negócio contigo ainda nessa terra. Eu sei que às vezes tem uns parentes aí que é uma bênção, só liga para nós quando precisa das coisas, né? Lembra, você tem aquele sobrinho abençoado, só liga para você para pedir iPhone, não é? Não é? Oi tia, manda aí um iPhone 17. É o 17 que está saindo? É isso aí? É o 17? É o 18? O 17, não é? Aquela tua parente abençoada só liga para você falando que a conta de eletricidade está atrasada. Você não mandar o dinheiro aí, vai cortar. Vai cortar a água. Olha, a prestação do carro está atrasada, me ajuda aí, não sei o quê. Entende? Então tem gente que só te procura nessa hora. E aí na hora que vem os momentos difíceis, meu irmão, desaparece todo mundo. Mas eu quero te dizer, Jesus não é desse jeito não. Então Jesus vai reciclar, ele vai restaurar, ele vai levantar aqueles discípulos de novo. E a primeira pessoa que Jesus vai falar está no verso 20, ou no capítulo 20, no verso 1.
No primeiro dia da semana, a Maria Madalena foi ao sepulcro. De madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava removida. Marca aí. A Maria Madalena. Marca aí, Maria Madalena. Qual o nome da primeira pessoa? Maria Madalena. Então Jesus vai agora lá no sepulcro só para se encontrar com a Maria Madalena. Olha aqui para mim, ó. Jesus morre na sexta. Diga assim, morreu na sexta. Sepultou. Sábado. Vamos, você sabe falar português, me ajuda, que eu estou sem voz, ajuda o pregador. Diga, sábado. Silêncio. Domingo de manhãzinha. Jesus ressuscita. Sai do túmulo. Aí agora você tem que pensar assim, ele saiu do lugar da morte. Ele venceu a morte. Ele venceu o local da morte. Só que mesmo ressuscitando, saindo e vencendo, Jesus diz assim, eu tenho que voltar lá, porque eu tenho que me encontrar com uma pessoa lá. Você parou para pensar? Jesus voltou. Qual a necessidade de Jesus voltar lá no túmulo, gente? Você acha que quando ele ressuscitou, ele esqueceu alguma coisa? Ele falou, nossa, eu esqueci, tem que ir lá buscar. Você acha que quando ele ressuscita, ele falou assim, eu esqueci o lenço, eu tenho que ir lá buscar o lenço? A volta para o túmulo foi proposital. Então, escreva aí nesse verso 1. Foi proposital. Proposital. Vou contar até 3, você diga assim, proposital. Tá? Vou contar até 3. 1, 2, 3. Proposital. Por que proposital? Ele voltou ali para quê? Somente para encontrar Maria. Então você começa a ver e a entender que todos os movimentos de Jesus foram exclusivos para encontrar aqueles discípulos e aquelas pessoas. E quando ele encontra Maria, ele vai se revelar para Maria. E ele se revela para Maria e vai dizer para ela assim, Maria, você veio aqui para procurar um morto, mas eu quero dizer para você que eu estou vivo. Você veio aqui por causa do defunto, por causa da morte, mas eu quero dizer para você que eu ressuscitei. Você veio aqui porque o corpo sem vida ficou aqui, mas eu quero te dizer que nunca mais você vai precisar voltar nesse sítio, nunca mais você vai precisar voltar nesse lugar, nunca mais, nunca mais. E ali, a Maria, que estava naquele lugar por causa de um defunto, por causa de um morto, agora ela sai correndo do túmulo. O texto diz que ela vai sair correndo. E ela vai sair correndo. Por que que ela vai sair correndo? Ela vai sair correndo do túmulo porque agora ela teve um encontro com a vida. A vida foi restaurada no coração da Maria. A esperança foi restaurada no coração dela. E é isso que eu quero falar de Deus para você hoje. Talvez você ficou preso em alguma situação, algum lugar, algum ambiente de morte, de tristeza, algum ambiente ruim do teu passado. Mas Jesus veio te restaurar e te libertar hoje aqui. Ele veio te dizer que existe vida e esperança novamente para o seu coração. Existe vida e esperança novamente para a sua vida. A primeira pessoa que foi restaurada foi a Maria. Aí depois que Jesus fala com a Maria, ele vai em outro lugar. Olha aí o verso de número 19. De manhã, ele vai lá no túmulo só para conversar com a Maria. Pela manhã, ele vai naquele local somente para se encontrar com a Maria. Agora à tarde, verso de número 19. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana. No mesmo dia, de manhã ele vai no túmulo e à tarde ele vai fazer uma visita numa casa. Trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus. Agora olha que coisa interessante, de manhã ele vai no túmulo somente para conversar com a Maria. À tarde, imagina Jesus olhando a agenda, ele falando assim, olha, compromisso da manhã já está ok, já falei com a Maria lá no túmulo, agora eu tenho que fazer uma visita numa casa. Porque havia um grupo de discípulos que estavam trancados dentro daquela casa. Agora imagina a cena, de manhã ele tratou com a Maria, os discípulos vão se reunir numa casa, vão fechar a porta, e um domingo à tarde, como hoje, gente, olha aí, fim do dia, um domingo à tarde, imagina um domingo como esse, Jesus vai agora se manifestar dentro de uma casa, ele vai se manifestar
dentro de uma casa. Agora, bispo, por que que Jesus vai entrar na casa? Diga, por que, bispo? Porque ele queria restaurar quem estava dentro da casa. Percebeu a insistência de Jesus? Olha como Jesus insiste. Olha como ele persiste. É o homem que desiste. É o homem que corre. É você que foge. Somos nós que muitas das vezes corremos e tentamos fugir e rejeitar o amor de Deus. É você que tenta fugir do amor de Deus. É você que tenta correr do Senhor. Mas o salmista, ele escreveu, olha aqui, ó, o Salmo 139, olha aqui na lente desse óculos, ele escreveu assim, ó, se eu fazer a minha cama, e eu deitar, e eu for dormir no lugar mais profundo dessa terra, o Senhor vai estar lá embaixo à minha espera. E se eu subir, se eu voar nos lugares mais altos, eu vou fazer uma alegoria. Se eu construir a minha moradia, minha cama, o meu quarto no ponto mais alto, no pico Everest, quando eu chegar lá em cima, o Senhor vai estar lá à minha espera. Como correr e fugir de um Deus que está em todos os lugares? Como correr e fugir de um Deus que está em todos os sítios, em todos os ambientes? Então, eu tenho uma notícia para você. É impossível você resistir e fugir do amor de Deus. Não tem como você correr e resistir e fugir do amor de Deus. E agora esses homens que estavam trancados dentro de uma casa, eles vão ser surpreendidos. Diga assim, surpreendidos. Porque você imagina assim, uma casa com porta trancada, tudo fechado, todos trancados, fechados, assustados dentro da casa, quietinhos dentro da casa, e agora Jesus aparece no meio da casa. Jesus aparece naquele lugar. E sabe qual é a minha oração? Que você venha se surpreender essa semana. Que você venha se surpreender nesse mês de setembro, nesse mês da expansão. Bispo, surpreender com o quê? Com a revelação de Deus na sua vida e na sua história. E quando eu ministro essa palavra, o Espírito de Deus traz essa palavra muito clara. Esse será o mês da revelação de Deus na sua vida. Vamos lá, IBR, vocês são um povo abençoado, cheio de Deus. Vamos lá, de novo. Esse será o mês da revelação de Deus na sua vida. Você vai ter um encontro com o amor de Deus, vai ter um encontro com a graça do Pai. Você vai ter um encontro com Jesus ressurreto. Você vai ter um encontro com o poder do Espírito Santo. Será que tem alguém aqui que quer ter um encontro poderoso com Deus? Joga essa mão para cima e enche essa casa de glória a Deus. Então ele entra na casa. Para que Jesus vai na casa? Gente, para pensar. Jesus ressuscitou, gente. Será que ele não tinha assunto sério para resolver? Será que ele não tinha outras coisas para tratar? Aí ele vai falar assim, olha, eu preciso passar numa casa. Eu vou lá numa casa fazer uma visita. Aí agora ele entra na casa somente por causa dos discípulos. Você não tem noção dos lugares que Jesus já entrou só por causa da tua vida. Você não tem noção dos lugares que Jesus já entrou só para te libertar, te resgatar, te dar livramento. Você não tem noção dos lugares que Jesus já entrou para te livrar da morte. Você não tem noção dos lugares que Jesus já entrou para te livrar de um relacionamento que ia te trazer uma ferida grande. Lugares que Jesus já entrou para te livrar de uma doença grave que você poderia ter contraído. Lugares que Jesus já entrou para te livrar literalmente da boca do lobo. Você não tem noção dos lugares que Jesus já entrou. Você não tem noção dos planos do inferno que ele já anulou, que ele já desfez. Jesus entra naquela casa e quando ele entra na casa ele está dizendo o seguinte: eu vim aqui somente por causa de vocês. No início da minha fé, logo no comecinho, eu acho que eu tinha uns 2 meses de conversão, eu fiz uma viagem. E eu estava assim, passar uma crise, um problema de família. E eu lembro que quando eu fiz essa viagem, eu fiquei assim, praticamente quase 1 mês, numa cidade muito distante, não conhecia ninguém, somente com meus primos, muito novo na fé. E eu não fui para a igreja, ainda não conseguia me alimentar sozinho. E eu comecei a esfriar na fé.
E de repente começou a vir umas vontades de querer voltar para trás, de voltar para aquela velha vida. Então, imagina, no meio de um grupo de primos, eu era o único convertido, novinho na fé, 2 meses, 3 meses de conversão, e todo mundo saindo e quebrando tudo, e aquela coisa toda. E eu aguentei 1 semana, aguentei 2, na 3ª semana, eu falei, quer saber, hoje eu vou acompanhar meus primos. E aí naquele dia me arrumei, me preparei, saímos e fomos todos lá para uma balada lá da cidade. E aí saímos de casa já muito tarde, 11h30, meia-noite, aquela coisa, todo mundo feliz, entramos no carro, aquela alegria toda, dando risada, né? Aquela festa, só, né? Descontração. Entrei no ambiente, quando entrei no ambiente, tudo escuro, meu irmão, o tuxi-tuxi, lembra do tuxi-tuxi? Tuxi-tuxi, 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 tocando tuxi-tuxi, aquele fumo. E aí eu peguei e falei assim, eu estou aqui, mas eu não vou pecar. Eu falei, vou tomar só Coca-Cola. Peguei minha latinha de Coca-Cola. Falei assim, eu vim aqui para acompanhar meus primos. Eu não vou pecar. Aí eu peguei e fiquei num canto. Encostei e fiquei ali, quietinho, com a minha latinha de Coca-Cola. Aí Alvânio, um primo passou para lá, outro passou para cá. Já vou. Rapaz, começou a vir no meu coração um sentimento que não dá para explicar. Hoje eu sei o que é, na altura eu não sabia. E vinha aquele sentimento do tipo assim, o que você está fazendo aí? Isso aí não é teu lugar. E aquilo que antes trazia prazer, não estava a trazer prazer. O que antes era um lugar que eu me alegrava, não estava mais tendo alegria. E aquilo começou a me inquietar, aquilo começou a me apertar, aquilo começou a trazer uma angústia na minha alma, que de repente eu catei aquela latinha de Coca-Cola, taquei a latinha de Coca-Cola no chão. Foi tribulação. Sério. Cheguei no meu primo e falei assim, rapaz, eu quero ir embora. Aí ele falou assim, rapaz, nós chegamos na festa agora. Aí eu falei, não, eu quero ir embora. Aí ele falou assim, eu não vou levar você embora. Eu já conhecia a cidade, já estava lá 2, 3 semanas. Aí peguei, ele me deu a chave de casa. Era assim, quase 1 hora a pé da casa dele. Falei, não, de boa, eu vou a pé, conheço o caminho. E fui e tal. Aí quando eu já pisei porta para fora, já veio um quebrantamento, comecei a chorar. Uma coisa inexplicável. E eu fui chorando no caminho. Falei, Jesus, me perdoe. O Senhor é tão bom, o Senhor está fazendo uma coisa tão bonita na minha vida. Eu estou trocando o Senhor por causa de um tuxi-tuxi desse, tribulado. Não, perdão, Jesus, não quero isso para a minha vida, não. Eu sei o que tem nesse ambiente aí, nesse lugar. O Senhor é melhor que isso aí. A sua presença é melhor que isso aí. Misericórdia. E aí eu fui. Cheguei lá. Eles chegaram no outro dia, cada um mais doido que o outro, alterado, contando o que aconteceu, aquela coisa toda. E eu fiquei mais 1 semana na casa dele. Voltei lá para Marialva. Quando eu cheguei em Marialva, eu falei assim, não vejo a hora de eu voltar para o culto, para dar uns glória a Deus lá, ir para a reunião dos jovens, aquela coisa. E o culto, tipo assim, eu cheguei tipo numa segunda, terça, e eu ia no culto no domingo. Aí, eu acho que era sexta-feira, quinta, era perto do fim de semana. Eu fui fazer uma visita na casa de um amigo da igreja. Quando eu cheguei na casa dele, ele falou assim, rapaz, é de Deus você ter vindo aqui. Aí eu falei, que coisa boa. Aí ele falou, Ele falou assim, a irmã Marta está aqui. Você sabe quem era a irmã Marta? A irmã Marta era aquela irmã da visão de raio-x. Aquela irmã que Deus mostra tudo para ela. A irmã Marta estava lá. Ela estava lá aquele dia. Entra aqui que ela vai orar por você. E eu falei, calma, irmão. Não, eu esqueci o fogão ligado. Aí eu entrei, né? Aí quando entrou, ela falou assim, dobra o joelho aí. Eu dobrei o joelho. Vem cá. Não, vem aqui, dobra o joelho aqui. Olha o joelho aqui. Olha o joelho aqui. Aqui, ó. Pra lá ou pra cá? Aí, ela falou, dobra o joelho aí. Aí ela começou a orar. Senhor, Senhor, ela está orando, isso aqui é para você entender. Não, eu estava era tenso.
Eu estava assim, Senhor, fica quieto. Não, você faz cara de nervoso, de tenso. Segura a mão assim, ó, com força assim, ó, só tensa. Isso. E aí, rapaz, a irmã Marta começou a falar em língua estranha. Bem. Dali a pouco, a irmã Marta fez assim, ó. Mas eu economizei força, com o Alvânia é meu amigo, ele é parceiro. A irmã, que você foi fazer naquele lugar? Deus tomou a boca dela. Eu que te visitei naquele ambiente. Eu que coloquei aquela angústia na tua alma. Eu entrei naquele lugar para te dar um livramento. Pode levantar, filho, já tá bom. Eu entrei naquele lugar para te dar um livramento. E o tapão comeu nas costas. Pá! E aí naquela hora eu entendi. Quantos lugares Jesus já entrou para nos resgatar e nos livrar. Talvez eu estou falando para você aqui, longe da família, do papai, da mamãe, longe até da esposa, longe do marido. Talvez aqui você longe até daquele pastor que te batizou, daquela igreja que você congregou anos. Talvez até longe aqui da IBR, nas férias aí, e no momento aí de deslize, alguma situação, ou algum perigo no trabalho, alguma coisa que você viveu, e de repente naquela hora, o Espírito de Deus foi lá e te deu um chacoalhão, e era o Senhor dizendo assim, eu entrei aqui só para te guardar, só para te livrar. Então toca, segura em alguém e fala assim, você não tem noção de onde Jesus já entrou para te guardar, para te livrar. Meu irmão, a irmã Marta nem imaginava o que tinha acontecido naquele dia. Mas Deus foi lá para me tirar daquele perigo. Então Jesus entrou na casa. Ele entrou na casa. Diga assim, Jesus entrou na casa. Somente por causa dos discípulos. Talvez você fez até um plano para tirar a tua vida. Fez um plano para fazer uma bobagem. Mas naquela hora Jesus foi lá e te resgatou e te livrou. Mas até o inferno fez um plano para querer te oprimir, te perturbar. Jesus foi lá, entrou e te resgatou. E aí quando Jesus entra na casa, quando ele entra na casa, algo maravilhoso vai acontecer. Isso aqui, ó. E aqui foi algo lindo que Jesus me deu na viagem. Eu estava no avião, gente, eu comecei a chorar. E as pessoas começaram a olhar para mim e pensar, será que ele está passando mal? Será que ele está doente? Mas foi tão forte a visitação do Espírito. Marque isso. Jesus se colocou, ele pôs-se no meio. Diga assim, Jesus se colocou bem no meio. Diga assim, Jesus ficou no meio. Por que Jesus ficou no meio da casa? Por que ele se colocou bem no meio da casa? Porque ele estava trazendo a lição para os discípulos. Ele estava dizendo assim, eu tenho que ser o centro da vida de vocês. É eu que tenho que estar no centro. Sou eu que tenho que estar bem no centro, sou eu que tenho que estar bem no meio. Sabe qual é o nosso problema? Muitas das vezes é a nossa dor que está no centro da nossa vida. E a nossa dor é que está dando as ordens. Às vezes são os nossos medos que estão bem no centro da nossa vida. E é os nossos medos que estão a dar ordem. Às vezes somos nós mesmos que estamos no centro da nossa vida. Vivendo só para os nossos deleites, para as nossas escolhas. Vivendo somente para fazer as nossas vontades. Outros colocaram outras pessoas no centro da vida deles. E você está vivendo para agradar A, B, C, e aí vai embora. Mas eu tenho uma boa palavra de Deus para você. Se a tua dor for o centro da tua vida, se os seus medos estiverem no centro da tua vida, se alguma pessoa, ou até só você estiver no centro da tua vida, sabe o que vai acontecer contigo? Você vai viver uma vida trancada, uma vida fechada. Uma vida fechada pelo medo, trancada pelas preocupações, ansiedades, fechada, trancada. Porque tudo que estiver no centro da sua vida, diferente de Jesus, vai te prender e te amarrar.
Medos prendem, a dor prende, dificuldades prendem. Mas, se Jesus estiver bem no centro, Jesus falou: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vamos lá, IBR, eu quero ver se tem alguém comigo. Será que eu estou sozinho? Jesus falou: se eu estiver no centro, eu tenho liberdade e libertação para a vida daquele que me buscar. Se eu estiver no centro da tua história, você não vai ficar preso. Eu vou abrir as cadeias e as prisões. Se eu estiver bem no centro do teu coração, no centro da tua vida, no centro da tua história, eu irei trazer libertação. Será que tem alguém que quer ou tem Jesus já no centro aí? Levanta a mão e dá glória. Deixe Jesus ser o centro. Viva para Ele. Ame Ele de todo o teu coração. Sirva a Ele com sinceridade. Adore a Ele com entrega, com verdade. Adore a Ele em espírito e em verdade. Porque se Jesus for o centro da tua vida, Ele vai abrir todas as portas que estão a trancar e alimentar a sua vida e a sua história. Então Jesus se coloca no meio para trazer essa lição. É Ele que tem que ser o centro da nossa vida. O que tomou o centro das suas decisões? O que tomou o centro da sua história? O que tomou o centro da sua vida? Sabe, quem estava no centro dessa casa era o medo. O medo que estava no meio, no centro do coração e da vida desses homens. Era o medo que estava dando as ordens. Quem está no meio, quem está no centro, é o que dita as ordens, é o que dita as regras. Quem estava ditando as ordens era o medo. Quem estava ditando as ordens eram as dores do passado, de uma sexta-feira de morte, de perca e de sepultamento. Isso estava dando as ordens, editando as regras na vida daqueles homens. Mas quando Jesus se coloca no meio da casa, Ele está dizendo assim: eu vim aqui colocar as coisas no seu devido lugar. Vamos lá, tá ficando bom, IBR. Vocês são, aqui é uma igreja abençoada, é animada, é um povo cheio de Deus. De novo, Jesus se coloca no meio para dizer assim: eu vim colocar as coisas no seu devido lugar. Ei, eu tenho uma boa palavra hoje aqui. Nesse domingo, nessa reunião das 18, Jesus está colocando algumas coisas no seu devido lugar. Aleluia! Então Ele vai trazer paz. Olha lá, paz seja convosco. Ele traz paz para aqueles corações. Jesus no centro, nós temos paz. Jesus no centro, nós conseguimos dormir no meio da tempestade. Jesus no centro, nós conseguimos descansar no meio das guerras. Aí o texto continua. Olha aí, por exemplo, o verso de número 20. Tendo dito isto, mostrou as mãos e o lado, e o texto diz: e eles se alegraram. Diga assim: eles se alegraram. Então agora Jesus traz paz e alegria para aquela casa. Olha que coisa boa. Os discípulos que estavam cheios de medo, agora estão cheios de alegria. Os discípulos estavam cheios de medo, agora estão cheios de paz. Jesus trouxe paz e trouxe alegria para aquela casa. E aí Jesus vai liberar uma palavra de bênção, que já estou correndo aqui. Então, Jesus termina aquele domingo e Jesus vai embora. Agora você imagina a alegria e a empolgação daquela casa. Imagina o ambiente naquela casa. Imagina o clima e o ambiente mudou dentro daquela casa. O clima mudou, tudo mudou dentro da casa. Então os discípulos estão animados, os discípulos estavam alegres. E aí vem o verso número 24. 24. Ora, o Tomé, um dos 12, o Dídimo, não estavam com eles quando veio Jesus. Então diga assim: naquele dia da visitação, da restauração, diga assim: o Tomé não veio. Diga assim: o Tomé havia perdido a oportunidade da vida dele. Aí o Tomé chegou na casa. Quando o Tomé chega, ele chega com cara de velório, porque ele não sabe o que aconteceu na casa.
Quando Tomé chega, ele chega com cara de quem havia perdido a esperança na sexta-feira. Quando Tomé chega, ele chega com cara e coração de quem tinha perdido tudo na sexta-feira. Quando ele entra na casa, ele fala assim: peraí, eu não estou entendendo. Mas por que vocês estão alegres aqui dentro dessa casa? O que aconteceu aqui? Gente, Jesus morreu sexta-feira? Como que vocês estão desse jeito aqui, com essa alegria? Peraí. E essa paz aqui dentro dessa casa? Que isso? Como que tem paz aqui dentro dessa casa? Ele morreu sexta-feira, gente. Nós vimos lá o túmulo, a pedra, não tem como. O Tomé está vindo com o clima da tristeza, com o clima da morte, com o clima da perca. Ele está vindo com esse pensamento. Quando ele chega na casa, ele não entende nada. Olha o verso 25. Então os discípulos disseram assim: Tomé, nós vimos o Senhor, Tomé. Tomé, nós vimos Jesus, Tomé. Jesus veio aqui, Tomé, ele ficou bem aqui no meio, Tomé. Ele ficou bem aqui, ó, bem aqui, bem no meinho. Ele ficou aqui, Tomé, ele estava aqui. O Tomé falou: ah, não pode. Não, vocês estão brincando comigo? Se eu não vi as suas mãos, o sinal dos cravos, e não colocar ali o dedão, não colocar a minha mão lá do seu lado, de modo nenhum vou acreditar. Naquela hora, meu irmão, Tomé falou, o céu assinou. Anota aí: colocar a mão no cravo e colocar a mão na ferida do lado. Anota aí, o anjo assinou naquela hora lá a palavra do Tomé. Assinou. Por quê? Preste atenção. Vamos formar um diálogo? O Tomé fala isso, os discípulos estão falando assim para o Tomé: Tomé, você perdeu a tua chance, você perdeu a tua oportunidade, Tomé. Que dia para você faltar no culto, hein, Tomé? Que dia que você não vir no culto, hein, Tomé? Que você faltou a conferência de expansão, Tomé. Tomé, você perdeu a tua chance, Tomé. Que vai ter, né? Ai, você não foi na conferência, ai, mas foi uma benção. É mais ou menos isso, sabe? Tomé, pensa que... Você vai ligar para tua amiga depois? Eu não sei como você faltou o culto desse domingo. Eu não sei como você faltou. Entende? É isso que eles estão falando aqui para o Tomé. Tomé, tua chance passou. Tua chance passou. Então, pergunte para alguém: já te disseram isso? A tua chance passou? É isso aqui que eles estão falando para o Tomé. Tomé, sua chance, a sua oportunidade passou. Eles estão falando isso. Tomé, passou a tua chance, passou a tua oportunidade. Diga assim comigo, repita comigo: pela manhã, Jesus foi no túmulo. Pela tarde, ele foi na casa. E o Tomé não estava nem no túmulo e nem na casa. Diga assim: o Tomé perdeu a chance da vida dele. Verso número 26. Mas passado 8 dias. 8 dias depois daquela palavra. 8 dias depois daquela conversa. 8 dias depois. Estavam outra vez os discípulos reunidos. Só que dessa vez era diferente. O Tomé estava lá com eles. De novo, outra reunião e o Tomé estava lá no meio. E aí agora, a porta estava trancada e o texto diz o quê? Que novamente Jesus veio. Novamente Jesus veio. Diga assim: novamente Jesus veio. Agora pare para pensar. Pare para pensar comigo. De manhã ele foi no túmulo, à tarde ele foi na casa por causa dos outros discípulos, e agora ele vai se manifestar novamente na casa, somente por causa de uma pessoa, por causa de um homem, somente por causa de um Tomé. Olha o amor de Deus, o tamanho dele. Olha o que... Tenta entender a grandeza do amor de Deus pela sua vida, pela nossa vida. Tenta entender a grandeza do amor de Deus pelo ser humano, porque agora Jesus, ressurreto, Filho de Deus, vai, imagina, vamos montar um diálogo aqui. Jesus tratando com os anjos, falando assim: olha, a agenda de hoje, eu tenho que visitar aquela casa de novo.
Aí o anjo falando assim, poxa, mas o senhor já foi lá 8 dias atrás, o que o senhor vai lá fazer? Aí eu falo assim, hoje eu vou lá só por causa do Tomé. E eu tenho que falar uma coisa aqui para você, se desaparecesse todas as pessoas e ficasse somente você aqui nesse culto, Jesus ia se manifestar aqui somente por causa da tua vida. Só consegue aplaudir e glorificar quem consegue entender a grandeza do amor de Deus pela sua vida. Se você consegue entender a grandeza do amor de Deus, eu vou desafiar você a aplaudir e glorificar Jesus hoje aqui. Jesus voltou naquela casa somente por causa do Tomé. Somente por causa de uma pessoa. Somente por causa de um homem. Você consegue entender isso? Gente, esse é o Jesus ressurreto, o Filho de Deus. E agora, ele está dizendo assim, eu vou lá naquela casa somente por causa de uma pessoa. Você já parou para pensar o que Jesus não pode fazer para resgatar um homem? O que Jesus não pode fazer para resgatar uma mulher? Você não parou para pensar o que Jesus pode fazer para resgatar uma única pessoa? Agora olha para a tua história e começa a ver o que Jesus já fez para alcançar a tua vida, alcançar o teu coração. Começa a olhar ao seu redor e veja como que muitas das vezes Deus tem se manifestado e se revelado na tua vida. De repente Jesus colocou um servo de Deus para trabalhar do teu lado. E aí aquele servo de Deus começou a ser uma fonte de inspiração, de esperança, de ânimo e de alento. Talvez Jesus colocou um servo de Deus para dormir na cama do lado ali, naquelas beliches, no quarto do lado. Talvez Jesus permitiu que chegasse um vídeo nas suas redes sociais. Talvez Jesus usou uma pessoa aleatória na rua, como usou uma pessoa que não me conhecia para falar comigo. Eu já contei isso aqui para vocês. Eu saí da faculdade numa sexta-feira, fui num daqueles barzinhos que existem na porta das faculdades no Brasil. Tomei um pouco daquela bebida que desce redondo, sabe aquela? Tomei algumas daquela. E fui na casa de um amigo, de uma amiga, e estava sentado numa pilha de tijolos. E quando eu estava sentado com a minha bermuda Ciclone, lembra da bermuda Ciclone? Minha camisetinha da Bad Boy. Pesava 50 quilos, irmão, mas usava a camisetinha da Bad Boy. Pensava que era uma beleza. Um bonezinho virado para trás. Essas coisas tudo aí, ó. Uma havaiana no pé, da bandeirinha. E aí uma mulher para num carro do outro lado da rua. E aquela senhora ficou olhando assim para mim. E eu pensei, será que eu fiz alguma coisa de errado? E aquela mulher olhando. Dali a pouco a mulher abre a porta do carro e bate a porta do carro. Pá! E a mulher vem, meu irmão, marchando no meio da rua. A mulher chegou onde eu estava, apontou o dedo para mim e falou assim, nunca te vi na vida. Não sei quem é você. Mas quando eu parei o carro ali do lado, Deus me deu uma visão. Aí, meu irmão, eu nunca tinha visto crente fazendo essas coisas na rua. Nem de crente eu gostava. Corria. Aí ela falou assim, e na visão eu via um palco muito grande. E eu via você em cima desse palco, andando para um lado e para o outro. E eu via você pregando a palavra com autoridade. Deus manda eu te dizer, você é um pastor. Ah, meu irmão. E tem mais. Você vai ser pastor na Europa. A mulher virou e foi embora. Como que eu vou falar que essa mulher não é de Deus? Onde eu estou aqui hoje? Agora para ver quantas vezes Jesus está te cercando. Quantas vezes o amor de Deus está te cercando. Quantas vezes o amor de Deus está te visitando. Quantas vezes o amor de Deus está batendo na porta do teu coração, na porta da tua vida. Jesus foi nessa casa somente por causa do Tomé. E eu não sei se nesse universo aqui, hoje nós temos em torno de 250, 300 cadeiras aqui. Nesse universo de 300 cadeiras aqui nessa sala, se Jesus não está aqui nesse culto apenas por causa de um Tomé ou de uma Tomé aqui hoje. Talvez você está em casa assistindo, meio trancado dentro de uma casa. Jesus está falando com você, seu Tomé. Falando contigo, sua Tomé.
Deus tem plano e projeto na sua vida. Não está perdido, não está acabado. Deus te escolheu e quer te levantar mais uma vez. Olha o 27. Jesus chegou lá na casa e falou: Tomé, vem aqui, Tomé. E o Tomé estava igual eu quando eu vi a irmã Marta, com medo. E agora? Lembra que eu falei aqui que eu cheguei na irmã Marta tenso? Você imaginou o Tomé chegando na frente de Jesus, irmão? Tomé chegou igual aqui o Alvânio, ó, apertando a mão, tenso na frente de Tomé. Eu lembro que às vezes eu fazia umas tranfulices na escola, irmão. Eu estudei no colégio de freira. Eu não ia ser padre. Eu estudei 9 anos no colégio de freira. Só que tinha um problema. Uma prima da minha mãe é freira, prima direta, e freira lá no colégio. E aí eu não podia fazer nada. Nada. Sabe o que você não podia fazer? Nada. Você não podia nem... Coisa de menino, né? Você não podia nem arrumar uma briga na hora do intervalo. Eu não podia nem fazer bagunça na sala. Não podia. Eu não podia ficar sem fazer atividade. Sabe o que acontecia? Quando tocava o sininho, meio-dia. E no colégio de freira funcionava assim. Quando tocava o sininho, você tinha que sair da sala em fila indiana. Todo mundo fazia aquele negocinho assim, ó. Como que chama esse negócio do quartel? Todo mundo fazia, tinha que sair todo mundo assim, ó. Certinho. Agora, já deu para ver que eu sou, até hoje, bem calminho, bem quietinho, né? Quando tocava o sino, meu irmão, não fazia fila, já saía empurrando, correndo, aquela coisa toda. E já tinha lá meus amigos, aquela coisa, já ia um pulando nas costas do outro. Aí, quando dava meio-dia, que saía naquele desespero, todo mundo correndo, a irmã Maria, já estava lá na porta, lá, anotando tudo. Quando eu chegava em casa, não dava nem tempo, ela já tinha ligado para minha mãe para contar o que eu tinha feito. Paulo Rogério hoje não fez as atividades. O Paulo Rogério hoje saiu correndo da sala. Paulo Rogério hoje, lá era um vermelhão. Quem lembra do vermelhão lá do Brasil? Aí nós tínhamos uma brincadeira que era muito gostosa, gente. A gente deitava no chão, um catava numa mão, outro catava na outra mão, e saía correndo e soltava o menino naquele vermelhão, e o menino ia rodando, aí tava os outros em pé, fazia igual boliche, derrubava tudo. Aí ela contava essas coisas para minha mãe, gente. Já imaginou? Para que fazer uma maldade dessa? O menino só estava brincando de derrubar os colegas, né? Meu Deus. Oh, Jesus. É uma brincadeira de menino, né? Gente, deixa eu te explicar. Isso aqui tudo é ironia, né? Tô brincando aqui. Isso acontecia, mas eu tô usando um modo irônico, né? Óbvio que eu sei que isso é errado, né? Por favor. Aí quando eu chegava em casa, minha mãe já sabia disso tudo. Minha mãe sabia disso tudo. Aí quando eu ia entrando, todo faceiro, todo feliz, aí a minha mãe: Olá, Paulo Rogério, tudo bom? Tudo bom. Como que foi a escola hoje? Foi boa. É, aconteceu alguma coisa? Não. É? Sério? E no intervalo hoje, o que aconteceu? Correu bem hoje o intervalo? Correu bem? O que aconteceu lá perto do banheiro? Parece que teve um negocinho no banheiro. Teve uma coisinha, mãe. Uma coisinha? Parece que você foi colocado para fora da sala e você não estava se comportando bem. Explica para a mãe o que é aquilo. Então, você imagina agora, Jesus chamando Tomé: Tomé, vem aqui para a gente conversar, Tomé. Tomé está andando, e ele andando e pensando assim: rapaz, ele ouviu quando eu disse que eu tinha que pôr o dedo na mão e pôr o dedo lá do lado. Ele agora vai me fulminar, vai vir um fogo do céu aqui, acabou a minha vida, acabou a minha história, é o ponto final da minha vida. Imagina Tomé se aproximando, cheio de medo e cheio de receio. É você que chegou hoje aqui, não queria nem vir para o culto. É você querendo hoje fugir de Jesus, porque ontem te levaram para o inferninho, você foi no inferninho, e você está pensando assim: é hoje que Jesus vai revelar meus pecados para o pessoal lá da igreja. É hoje que se eu entrar lá, capaz até de eu cair lá meio torto assim,
E você não querendo chegar, você não querendo se aproximar, é você não querendo tomar uma decisão de renovar a tua aliança com Jesus hoje, é você não querendo tomar uma decisão de entregar a tua vida para Jesus hoje, é você hoje querendo correr, querendo fugir do plano de Deus para a tua vida, e o Tomé andando cheio de medo. Mas aí naquela hora Jesus fala assim: vem Tomé, chega aqui pertinho de mim, vem aqui, põe teu dedo aqui, põe a mão aqui, põe o dedinho aqui, põe a mão aqui, eu não vou te fulminar não. Eu vim aqui só para te restaurar e te dar uma nova oportunidade. Eu vim aqui só para te restaurar e te dar uma nova oportunidade. Resultado, gente, daquele encontro, Tomé foi restaurado junto com os discípulos. Naquele encontro, ele foi restituído e restaurado junto com os discípulos. Sabe por quê? No final, o amor de Deus sempre prevalece. Eu quero que você feche seus olhos.